pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar sobre as melhores leituras do ano de 2019. 2019 foi um ano que eu li razoavelmente bem. Até o momento eu li 92 livros, acho que eu chego nos 95 até o final do ano mesmo. Mas foi um ano de flop pra metas, né, gente? Eu não consegui atingir uma meta de número, mas isso também, ó, tanto faz, porque se eu quisesse realmente atingir essa meta, eu teria lido livros pequenininhos, mas não era a minha intenção era ler coisas que acrescentassem, coisas que eu realmente queria ler, então tá tudo certo. Em relação aos livros que eu separei, eu li pouquíssimos, mas eu li outras coisas incríveis no lugar, então também tá tudo certo. Esse ano a gente corre atrás do prejuízo, né? Falando em coisas incríveis, eu separei aqui uma pilha com livros incríveis que eu li no ano de 2019 e que eu queria muito mostrar pra vocês e que talvez vocês gostem também se lerem, então tá aqui os meus favoritos do ano. Lembrando que meu link da Amazon tá aqui embaixo, então se vocês gostarem de algum desses livros e não tiverem ainda, comprem pelo meu link, por favor, porque me ajudam com uma pequena comissão. E chega de enrolação e bora ver os favoritos do ano de 2019. Acho que eu falei ano passado, um ano retrasado, né, com vocês, que quando a Lady Jane Austen, um livro dela que eu ainda não li, é impossível alguma coisa dela não entrar como favorita no meu ano. E foi assim com A Abadia de Northanger, que dos 6 livros principais dela que foram lançados, esse aqui era o que eu não tinha lido ainda. Eu não vou falar muito sobre ele porque tem vídeo só sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Só pra não ficar uma coisa muito jogada, eu vou falar um pouquinho do que se trata, que aqui a gente tem a história da Catherine. A Catherine é uma moça muito ingênua, que é apaixonada por romances góticos, ela é uma leitora voraz do gênero. E algo acontece que ela é convidada pra ir pra uma abadia, e as abadias, né, geralmente são o cenário desses livros que ela lê e ela logo aceita e ela fica muito curiosa para ir conhecer o lugar e ela já vai com aquilo na cabeça de eu vou viver um mistério, vou viver uma situação igual das minhas personagens favoritas dos livros. E com isso na cabeça, né, gente, ela acaba arranjando uma confusão danada porque ela começa a ver coisas onde não tem. Ela começa a cismar que a mãe dos amigos dela que convidaram ela pra ir pra essa abadia foi assassinada e que ela tem que descobrir as pistas ali. E vai causar, como eu já disse, uma confusão que você fala assim, minha filha do céu, aquela vergonha alheia. E assim, é o livro mais bem-humorado e mais dinâmico da Jane Austen, sabe? Ele é bem curtinho. E você vê assim uma diferença muito grande entre as outras obras dela e essa aqui. Essa foi a primeira que ela escreveu. Ele é meio que uma sátira aos romances góticos da época. Então foi uma leitura muito gostosa, muito diferente. É Jane Austen, né, gente? Eu não consigo ser imparcial com os livros dessa mulher, não consigo mesmo. Ela é muito maravilhosa. Então, assim, foi um dos favoritos do ano e eu recomendo muito a leitura pra vocês. Principalmente pra quem quer se aventurar em Jane Austen e não tem muito contato com o clássico, muito contato com a escrita dela. Esse aqui tá bem diferente e eu acho que ele é bem envolvente, seria uma ótima pedida pra quem nunca leu nada. Outro livro que entrou pra minha lista dos queridinhos do ano de 2019 foi O Conto da Aia, da Margaret Atwood, só que em quadrinhos. Quando eu li esse livro na versão comum, eu gostei demais. Ele também entrou pra minha lista de favoritos do ano passado, se eu não me engano. Vou deixar aqui nos cards pra vocês irem conferir. E aí, esse ano lançaram um HQ e eu fiquei bem curiosa. Comprei logo assim que lançou, numa promoção muito boa, aliás. E eu gostei pra caramba, porque ele traz a história, né, do conto da Aia, da sociedade que sofre um golpe de estado e as mulheres perdem totalmente seus direitos e passam a viver de uma forma humilhante. Muitas das mulheres da sociedade, elas perdem a capacidade de gerar filhos e as que ainda têm a capacidade de reproduzir são as aias e elas vão para a família dos ricos, né, dos generais, para poder dar filhos para esses homens e depois são descartadas da família, são mandadas para as outras famílias, enfim. Elas servem para repovoar, né, a sociedade ali de crianças. E a gente vai conhecer a história da June, que é a mulher que a gente vai acompanhar, né, que é a Warren, não sei falar os nomes, gente, mas é a June. E é muito pesada a leitura, mas é muito boa. E eu achei que nessa HQ a gente tem a história, a essência da história tá toda aqui, mas de uma forma muito mais visual, de uma forma assim que para algumas pessoas eu acho que vai ser muito mais pesada do que o livro em si, porque o livro algumas vezes pode se tornar um pouco cansativo, um pouco confuso, e aqui não, aqui o que realmente é pesado, o que realmente importa da história tá aqui, e dessa forma eu acho que eles conseguiram adaptar muito bem pra HQ. A história acabou entrando pros meus favoritos do ano de 2019.
E outro livro que entrou pra minha lista de favoritos do ano de 2019, esse aqui me pegou de jeito, eu não esperava gostar tanto desse livro, foi o primeiro livro da Vibe, do Grupo Editorial Record, que foi A Paciente Silenciosa, do Alex Michelides, sei lá. E, gente, foi um thriller que me pegou de um jeito que eu amei. Eu amo quando a questão do thriller é muito psicológica, assim, sabe? Você tem que entrar na mente das pessoas pra entender o que realmente aconteceu. E é exatamente esse tipo de livro. Então, assim, já estava meio que esperado que eu fosse amar, mas eu não imaginava que ia amar tanto e eu não descobri o final, então foi algo, assim, que me chocou muito quando eu cheguei no final e foi fantástica essa leitura, eu gostei muito. Aqui a gente vai ter uma mulher que ela é uma pintora famosa, ela tinha um casamento muito feliz, pelo menos aparentemente. Em um determinado dia ela assassina o marido a sangue frio e ninguém entende o que aconteceu e ela para de falar. Ela simplesmente para de falar e ela é internada no hospital psiquiátrico. E tem um médico, um psicólogo forense, se eu não me engano, que ele acredita que ele é o único que pode tratar essa mulher e ele se oferece para uma vaga de emprego no hospital psiquiátrico onde ela está internada e ele vai começar o tratamento com ela e a gente vai acompanhando um pouco do passado dela através de um diário e do presente e vai tentando entender o que levou a esse crime, se foi ela mesma que cometeu, se tinha mais alguém no momento, qual foi o desenrolar dessa história, sabe? E é um livro que me prendeu do início ao fim. Eu li ele em menos de um dia, eu não conseguia largar e foi sensacional a leitura, assim, recomendo demais se você ainda não leu. Tem muita gente que achou horrível, que não gostou, mas, gente, é questão de opinião mesmo. Então, eu aconselho a quem não leu ainda dar uma chance, porque, né, cada um e cada um vai ter uma experiência de leitura diferente através da sua vivência, através das coisas que gosta. Outro livro que, se você me acompanha aqui no canal, você já estava esperando ver nessa lista, né? Porque eu estava esperando vê-lo nessa lista. Foi O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas. Se chamem como vocês quiserem. Eu costumo falar Alexandre Dumas porque é mais fácil, mas eu sei que tá errado. E, gente, este pequeno calhamaço foi uma das melhores leituras do ano, uma das melhores leituras da minha vida, e é um livro extremamente inteligente, extremamente bem escrito, que eu fiquei apaixonada e fascinada pela história. Aqui a gente vai conhecer a história do Edmond Dantes. Ele é um homem muito íntegro, que ele batalha muito para chegar onde ele está chegando, e por causa de inveja, ele vai acabar sendo preso e passando anos de sua vida numa prisão de uma maneira desumana. Tecnicamente era para ele viver lá pro resto de sua vida, numa prisão perpétua, mas ele consegue fugir e ele resolve se vingar de todos aqueles que fizeram com que ele parasse nessa prisão. E assim, é uma vingança tão inteligente, é uma coisa tão bem escrita, que você fica preso do início ao fim, que você fica acompanhando ali a genialidade do Edmond Dantes e, por consequência, né, do Victor Hugo, do Alexandre Dumas. E, assim, na hora que eu terminei, eu falei, caramba, que livro, que inteligência, que personagens, que construção, que tudo, sabe? E eu assisti ao filme também. O filme é bom, mas se você ler o livro, você vai achar o filme bem fraco. O filme não consegue capturar nem 30% da essência desse livro grandioso e maravilhoso. E, ai, gente, leiam, sério, não se deixem assustar pelo tamanho, porque vocês podem dividir, podem ir fazendo metas durante o mês. E foi uma leitura, assim, sensacional, curti pra caramba. E só elogios pra esse livro, gente, sério. Eu até andei comprando outras coisas do Dumas, porque eu quero muito ler muitas e muitas outras coisas que ele escreveu, porque ele é sensacional, né, gente? Demais. Amei muito. E aí, gente, entra um livro que eu não esperava, vocês não esperavam, que eu falei no meu vídeo de metas desse ano, que eu nem ia ler. Pois é, eu sou uma falsa, mas eu coloquei no lugar de Misery, então ganhei número de páginas. Estou falando de It, a Coisa, de Stephen King, que é um belo de um calhamaço, e que eu não vou ficar falando muito sobre a história, porque tem vídeo só aqui sobre ele no canal, vou deixar aqui nos cards. E assim, gente, eu já tinha visto o primeiro filme, e aí ia lançar o segundo esse ano e eu falei, por que não, não é mesmo? Porque eu tô muito curiosa, se eu não ler isso agora pra assistir ao filme, eu não vou ler depois. E foi o que aconteceu mesmo, se eu tivesse deixado eu não ia ler. E foi assim, uma leitura que eu não imaginava que ia me prender tanto. Eu não senti medo
como eu achei que eu sentiria. Claro que tem algumas horas que dá um sustinho ali, dá um medinho ali, sempre lia de manhã com as luzes acesas, porque, né, não vamos arriscar. Mas, no geral, assim, foi um livro que foi me prendendo do início ao fim, que eu achei muito interessante a construção dos personagens, eu achei muito interessante a forma como o King construiu toda essa sociedade, toda essa cidade amaldiçoada, o Pennywise e tudo que envolvia a história dele, assim, as crianças. Tem algumas coisas no livro que me incomodaram muito. Se você assistiu ao meu vídeo, você vai saber o que é. Mas eu não vou ficar repetindo aqui, porque vocês vão ter que ver meu vídeo. Mas, no geral, assim, foi um livro que quando eu fechei eu falei, caramba. E é uma história que vai ficar na minha cabeça por muito e muito tempo. Então, acabou entrando também pra lista de favoritos aí do ano. Eu tô numa fase, assim, que eu tô curtindo muito ler King. Não é a minha zona de conforto, vocês sabem que eu sou dos romances. Mas, ai, gente, fazer o quê, né? Se eu tô indo pro lado trevoso também. E eu espero ler muito mais King no ano de 2020. Já vou começar no início do ano com a Glaucia, com uma leitura coletiva que ela tá organizando de Misery. E é isso aí. É o tipo de livro, assim, que não foi perfeito em sua totalidade, mas que me ganhou e chamou muito minha atenção e que me prendeu e que fez com que eu lesse isso aqui em um mês e que foi sensacional, gente. No geral, foi sensacional, personagens incríveis, uma história incrível, um desfecho muito bacana e é isso. E outro livro que mexeu muito comigo esse ano e que foi uma leitura sensacional foi O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Quando eu falei aqui no canal que eu tinha muita vontade de ler, muita gente me falou que ia ser uma experiência de leitura incrível, que ia se tornar um dos meus favoritos. Vocês acertaram em cheio, já falei isso com vocês. Mas quero agradecer de novo, porque o incentivo fez com que eu lesse esse livro, que se tornou um dos meus favoritos da vida também. E assim, gente, é o tipo de história que, como eu já disse no vídeo que eu falei sobre ele, é um livro que eu acho que eu vou precisar reler muitas e muitas vezes ao longo da minha vida e que eu sempre vou ter uma visão diferente. Porque é isso que fala aqui atrás, sabe? Que para cada leitor é uma experiência de leitura distinta e que vai causar um impacto também diferente, sabe? Então, curti pra caramba e é sensacional. E só pra não deixar uma coisa muito aleatória, aqui a gente vai conhecer a história de um homem e um dia ele tá no trânsito e de repente ele fica cego. Era um homem que enxergava muito bem, que não tinha problema nenhum de vista, que de repente fica cego e começa a surgir uma epidemia na cidade. Ele é o primeiro caso, mas aos poucos as pessoas vão ficando cegas também e aquela cegueira vai se chamar de treva branca. Os primeiros cegos são colocados em quarentena, mas logo que a doença se espalha, muitas e muitas pessoas são colocadas lá no mesmo lugar na quarentena. E a gente vai vendo que pouco a pouco a dignidade dessas pessoas vai sendo retirada e com sua dignidade sendo retirada, aos poucos também sua humanidade vai sumindo, sabe? E é um livro que ele vai mostrando, assim, o pior do ser humano, o pior, assim, o lado mais podre, através dessa experiência de quarentena onde eles são reduzidos a nada e só tem uma mulher que fica sem ser atingida por essa treva branca, que é a mulher do médico. Ela tenta manter a humanidade do grupo dela ali, mas ela é uma só e ela não pode resolver o problema do mundo. É o tipo de livro, assim, que você vai lendo e ele vai te fazendo pensar, ele vai te fazendo refletir, ele vai te causando um asco, um embrulho no estômago ao mesmo tempo que você para e fala, caramba, é isso, sabe? E, como eu já disse, eu quero reler esse livro ainda muitas e muitas vezes e quero repensar muitas e muitas vezes ainda sobre tudo o que eu li. Foi uma experiência de leitura sensacional, apesar de um pouco da dificuldade, né, no início da leitura, porque o livro ele não é sinalizado com uma pontuação muito ordinária, né? Ele não tem indicação de quem está falando, de travessão, de pergunta, então você tem que estar muito atento. E outra coisa que dificulta um pouco é a questão dos personagens não terem nome, né? É sempre a mulher do médico, o médico, o taxista, mas assim, a dignidade deles é reduzida a praticamente zero, que os nomes acabam um pouco importando, sabe? Foi uma leitura sensacional, enfim, recomendo demais e quero ler muitas outras coisas do Saramago. Vocês podem me indicar aí embaixo qual é o próximo livro dele que eu posso ler, que aí eu vou estar adquirindo, lendo e comentando com vocês. E o penúltimo livro dessa lista é um livro que eu já tinha comentado com vocês que eu estava louca para ler, mas que ainda não tinha sido lançado quando eu comentei com vocês. Ele foi lançado, eu logo corri para ler,
que eu recebi da Companhia das Letras, e foi Ato, Prólogo e Epílogo da Fernanda Montenegro, em parceria com a colaboração, né, da Marta Góes. E, gente, sensacional, eu falei com vocês há pouquíssimo tempo sobre ele, mas eu vou ressaltar de novo o quanto esse livro é incrível, e quanto é inspirador, e quanto é rico em detalhes e em história. Aqui a gente vai ter a história, né, da Fernanda Montenegro, obviamente, mas desde a chegada da sua família, né, de imigrantes italianos aqui no Brasil, e o decorrer de toda a sua vida. Ela tá com 90 anos, então ela viveu muita coisa em um período histórico riquíssimo do nosso país. Então, assim, a gente tem, junto da história dela, basicamente muito da história do teatro, da teledramaturgia brasileira e do cinema brasileiro também. E da política, porque ela traz muito da política, de como afetou a vida dos artistas, de como afetou a vida da população, todos os acontecimentos que ela vai narrando aqui. Então, assim, se eu já admirava muito a Fernanda Montenegro como atriz, eu passei a admirá-la ainda mais como pessoa, e foi sensacional, assim, foi uma experiência que eu fui aproveitando de pouquinho em pouquinho, fiz muitas marcações, me senti muito inspirada e foi sensacional descobrir um pouco mais da história dessa mulher, sério. Se vocês gostam dela como atriz e querem conhecer um pouco mais, leiam a biografia. Se vocês não conhecem, têm essa vontade, leiam também, sabe? É incrível. Eu não sou muito de ler biografia e amei, então assim, fica aí a recomendação. E o último livro dessa lista mostra o quê? Que eu sou um clichê ambulante, gente, porque toda vez que eu leio um livro dessa mulher no ano, ele entra pros favoritos, mas fazer o quê, né? Eu que lute, porque não tem como, porque eu realmente amo muito a escrita dela. Estou falando de Tempo de Regresso, da Christine Hanna, um dos meus mais novos queridinhos da autora, um dos que entrou ali pro meu top 3, e foi uma leitura sensacional. Nesse livro a gente vai conhecer a história das irmãs, da Megan e da Claire. A Megan e a Claire, elas foram criadas juntas até uma certa parte da vida, elas eram melhores amigas. Na verdade, a Megan era como se fosse uma mãe pra Claire, porque a mãe delas é muito relapsa e não é lá muito maternal, né? Só que algo acontece, as duas têm que se separar e existe um ressentimento muito grande devido a essa separação entre elas. Então, assim, elas se afastaram e na atualidade elas tratam como meras estranhas. A Megan, ela é uma advogada da área da família, né? Ela mexe só com divórcios. Então, assim, ela já passou por um divórcio, ela é uma mulher muito amargurada, que não acredita nas pessoas, que não acredita na proximidade com as pessoas. A Claire, ela é uma moça que ela é dona de um spa, ela tem uma filhinha, ela já foi abandonada uma vez por um homem na vida e ela vive com o pai. E pela primeira vez na vida ela está apaixonada e ela conheceu um rapaz há pouquíssimo tempo, há menos de uma semana, e já vai se casar com ele. A Megan fica assim, chocada com aquilo, ela tá abismada, ela não quer que a irmã faça essa burrada na vida dela, porque caramba, ela acabou de conhecer o homem, isso vai dar problema, e a irmã não quer fazer um acordo pré-nupcial pra proteger seu patrimônio, que deixa a Megan ainda mais assustada por causa de tudo que ela já viu ali na profissão dela. Ela acaba passando por um momento muito tenso na profissão dela, e ela resolve que ela vai ajudar a irmã, e pronto, pega as coisas dela e vai em direção a essa cidade, e se oferece pra ajudar a organizar o casamento da irmã, e com isso para tentar dissuadi-la ou para pelo menos tentar diminuir, né, a cagada que ela está fazendo. E aí a gente vai acompanhar essas duas irmãs convivendo, tocando ali nas feridas que estão fechadas por tanto tempo, que elas insistem em esconder, e a gente vai vendo ali uma relação familiar ruída se reestruturando, a gente vai vendo duas mulheres muito marcadas pela vida e muito marcadas por abandonos, tentando entender e tentando confiar de novo uma na outra. E é um livro sobre recomeço, sobre segunda chance, sobre dar uma nova chance àquelas pessoas que se amam, sobre curar as feridas do passado e sobre saber dialogar e saber consertar tudo aquilo que tá quebrado no relacionamento familiar, sabe? E foi um livro, assim, que me emocionou muito. Vocês sabem que eu amo histórias que envolvem família e que envolvem segundas chances. Então, assim, foi fantástico, e isso misturado à escrita da Christine Hanna, que é tão delicada, que é tão envolvente, não podia ser outra coisa, né? A gente acabou entrando pra lista de favoritos. E eu terminei esse livro, assim, emocionada, com vontade de abraçar os personagens, com vontade de guardar essa história no meu coração pra sempre. E é isso que as histórias da Christine Hanna fazem comigo, sabe? Elas trazem muita emoção, elas me tocam muito, e eu acho isso fantástico, sabe? Essa capacidade dos autores de fazer com que a gente sinta o que os personagens sentem, de fazer com que a gente se emocione com suas histórias e que elas fiquem na nossa memória por tanto tempo, sabe? Então, esse foi meu último favorito do ano e com certeza assim, um dos favoritos da vida também.
E é isso, pessoal. Esses foram os livros favoritos do ano de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir. Se você ainda não viu o vídeo dos melhores romances de época de 2019, tá estranhando de não ter romance de época aqui, tá nos cards, vai lá conferir que tem romances de época incríveis pra você conferir também, pra você conhecer. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Deixo aqui do lado mais 2 vídeos, talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Um excelente ano novo para todos, que vocês tenham uma passagem incrível e que no ano seguinte nós tenhamos uma vida muito mais tranquila e com muito mais amor do que foi esse ano e com excelentes leituras, porque nós leitores merecemos, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscreverem no canal e de indicarem pros amigos, ok? Isso ajuda muito na divulgação. Esse foi o último vídeo do ano e até o ano que vem. Beijos!